Olá, tudo bem? Vamos estar iniciando essa segunda aula Jornada pela Bíblia, e nós estamos aqui no livro do Gênesis, do princípio da criação de todas as coisas. Então vamos lá para a nossa segunda aula. Vamos lá. Nós terminamos a aula de número 1, nós estávamos falando acerca da localização do Éden, do jardim que estava no Éden. Então esse jardim ficava no encontro desses rios. Quais são os rios? O Gion, o Pison, o rio Eufrates e o Tigre. Como nós sabemos mais ou menos onde é a localização? Devido a esses dois rios que ainda existem, né? O rio Tigre e o rio Eufrates. Então sabe aproximadamente onde seria essa localização. Só que não existe mais o rio, esses dois rios, e não existe mais também o Éden, né? Com certeza. Vamos lá seguir a nossa aula. Agora vamos falar sobre a queda, a origem do pecado, a queda do homem. Eu coloquei essa foto aqui, esse rapaz caído da bicicleta. Se fosse aqui seria fácil, né? Se fosse essa queda, seria fácil se levantar. Mas a queda do homem foi muito pior do que esta queda aqui desta bicicleta. Vamos lá ver como que foi. Vamos lá. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus ele fala para eles não comerem esta árvore do conhecimento do bem e do mal, porque com certeza eles morreriam. E vamos dar prosseguimento. Adão ainda não conhecia a morte. Tem três tipos de mortes: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. A morte física é aquela a morte que todo o corpo quando desce à sepultura. Existe a morte espiritual, que é a morte da separação do homem de Deus devido ao pecado. Isaías 59:2 diz que as vossas iniquidades faz divisão entre vós e o vosso Deus. Está falando desta morte espiritual. O filho pródigo, o pai falou: este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então uma pessoa fora da direção de Deus está morto e perdido. E Efésios também, capítulo 2, versículo 1 diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, se nós ficamos vivos porque nós estávamos mortos em ofensas e pecado, quando o Senhor nos vivificou através do teu sangue, então para Deus, uma pessoa que está na morte espiritual está morto. E existe também a morte eterna, é a separação do homem eternamente com Deus. Salmo de número 9, versículo 17 diz assim: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Está falando desta separação, que o homem será separado eternamente, não somente da sepultura, não somente momentaneamente porque não aceitou Jesus, mas agora foi uma separação eterna. É esses três tipos de mortes. A queda foi por causa do sexo, porque nós vemos uma lenda aí que fala da queda e fala do sexo. Então relaciona a queda do homem com o sexo. Vamos ver. Eu pergunto para você, o que tem diferente aqui nessa foto? Claro que é esta maçã. Mas por que foi colocado uma maçã como fruto proibido? A maçã ela foi sugerida no fato da maçã ser ligada à mitologia da Grécia.
Foi no tempo da Grécia Antiga. Então ela foi sugerida nesta razão. A Afrodite, a deusa do amor entre os gregos, essa Afrodite que introduziu, né, por causa dessa deusa Afrodite, porque o fato da ligação do pecado está relacionado à sexualidade, que trouxe essa ideia, né, porque esta deusa Afrodite é a deusa do amor. Se ela é a deusa do amor, a maçã parece um coração. Então essas ideias malucas que foram surgindo e colocaram aqui como uma maçã sendo o fruto. Interessante que no capítulo 3, versículo 7, diz assim: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, pelo que coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Então a Bíblia diz que quando os olhos deles foram abertos, eles viram que estava nu e fizeram o quê? Pegaram folhas de figueira para se cobrirem, para fazer aventais. Então, se dissesse aqui que aqui fosse figos, até que poderia, né, até a pessoa falar, tem alguma razão porque falou que é figo, porque eles pegaram folhas de figo. Mas agora falar maçã por causa de uma mitologia, é só Deus na causa mesmo, né? Vamos lá. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? A serpente vem com esta pergunta. Ela sabia que tinha um boato naquele jardim de algo que estava acontecendo. Mas a pergunta dela é assim que Deus disse? Ela não sabia a pergunta por inteira. E ela estava jogando verde para colher maduro, como diz o ditado. Então, não comereis de toda a árvore do jardim? Mas no capítulo 2, versículo 16, ordenou o Senhor ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que comeres, certamente morrerás. No versículo 17 diz assim: então Deus, ele falou que poderia comer toda a árvore livremente, menos daquela árvore que daria do conhecimento do bem e do mal. Mas ela veio perguntando para saber. E qual foi a resposta da mulher? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis. Então ela já aumenta. Deus não falou para não tocar. Deus falou para não comer. Deus não falou para não tocar. Para que não morrais. Então a mentira sempre é assim, né? A mentira sempre tem esse tipo de coisa, porque aumenta ou tira, mas nunca é a verdade. Sempre tira parte ou deixa parte. Agora vamos ver aqui o que aconteceu depois. Vamos ver o que aconteceu. Então, capítulo 3, versículo 4. A serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Olha o que a serpente diz. Quando Deus disse morrereis certamente, ela disse não morrereis. Ela contorceu a palavra de Deus. Ela colocou em descrédito a palavra de Deus. Deus falou e ela colocou em descrédito. A pior coisa que tem é quando coloca a nossa palavra em descrédito. A gente fala alguma coisa e a pessoa contesta aquilo que falamos. É o que aconteceu aqui neste fato aqui. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos. Então a questão, a serpente estava dizendo que os olhos deles estão fechados. E ainda tinha mais: sereis como Deus, sabendo bem e o mal. Então o homem sempre, ele quis ser igual a Deus. O homem sempre quis buscar algo superior. O homem sempre quis se endeusar. E a serpente estava oferecendo o que o homem queria. E o que o homem sempre quis. É isto que o diabo está oferecendo. E vendo uma mulher
que aquela árvore era boa para se comer. Olha para você ver, boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido. Se não bastasse, né? E ele comeu com ela. Isso foi o pior, porque o pecado ele vai se alastrando. A pessoa que peca, ele sempre mancha aqueles que estão em volta. Porque tudo, olha para você ver aqui, 1 João 2,16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Quando nós falamos aqui, ó, concupiscência da carne, fala da boa para se comer. Quando fala aqui também da agradável aos olhos, fala da concupiscência dos olhos. Quando João fala também aqui desejável para dar entendimento, fala da soberba da vida. O homem soberbo, o homem que quer entendimento, o homem que quer agradecimento, o homem que quer estar sempre por cima. Então a palavra de Deus ela se completa. A palavra de Deus está falando aqui em João a mesma coisa que está acontecendo, né? Primeiro, o que acontece? Disse a serpente à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes deste fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e conhecendo o mal. Nós vendo que a mulher, ela vendo olhos, então foi através dos olhos. Nós temos aqui os 5 sentidos: a audição, a visão, o olfato, o paladar e o tato. Aqui ela usa os olhos, vendo o que? Que era boa para comer. Para você ver que a visão, e fala também do paladar, agradável aos olhos e desejável também, para você ver como que ela usa. E aqui Satanás ele usa aqui a visão, né, o paladar, o desejo, para que ela tocasse daquele fruto. O diabo ele não coloca o fruto na boca de ninguém, mas ele faz com que a pessoa ache que aquilo é agradável, que aquilo é bom. O diabo ele não tem o poder de colocar na sua boca o mal que ele quer, mas ele tem o poder para te iludir e ver que aquilo é uma coisa que verdadeiramente não é. É igual às drogas, né? Uma pessoa chega e compra a droga e paga tão caro numa droga para se autodestruir. E como Satanás faz com que a pessoa goste daquilo. Satanás faz com que a pessoa dependa daquilo, pague para se matar, para você ver como que o nosso mundo está. Deus vai em busca do homem, mesmo assim Deus está indo em busca de Adão e Eva. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Porque o primeiro ato do homem mesmo, na realidade, que quando está no pecado, é fugir da presença de Deus, é esconder da presença de Deus. Todo homem que ele está em falha com Deus, ele tenta fugir. Você pode observar que quando nós falamos da palavra, a pessoa muda para lá, muda para cá, tenta fugir, não quer receber. Por quê? Porque está fora da presença de Deus. Jesus falou assim, que aquele que é de Deus ouve a palavra de Deus. Somente aquele que é de Deus que pode ouvir a palavra de Deus. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? O Senhor fez uma pergunta: onde estás? Eu poderia, num caso desse, fazer uma pergunta: o que é que você fez, Adão? Eu falei para você não fazer isso
por que você fez, o que é, o porquê e assim por diante. Mas Deus, ele pergunta: onde estás? O que eu aprendo com isso? Eu aprendo com isso porque o que machuca Deus não é o nosso pecado. O que machuca Deus é o nosso distanciamento. E a distância entre eu e Deus que machuca o Senhor. O diabo, ele sempre tenta distanciar você e eu da presença do Senhor. Por quê? Porque essa distância que machuca o coração de Deus. Então, Deus, ele faz essa pergunta: onde está? Porque Deus não tem problema nenhum em perdoar pecado. Nós temos problemas para pedir perdão. E Deus não tem problema nenhum para perdoar pecado. O grande problema de Deus é o nosso distanciamento, porque Deus, ele fez o homem e a mulher para que Deus todos os dias viesse visitá-los e estar próximos. Mas agora o homem foge de Deus. E Deus sente essa distância. Deus sente o distanciamento entre ele, você, ele e eu. Deus sempre sente esse distanciamento entre ambos. Então nós temos que ter cuidado com isso, né? Para que nós possamos estar sempre perto de Deus. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Temos que chegar a Deus para que Deus possa chegar a nós. E tudo o que faz tem uma consequência. Todo pecado, todo problema, tudo que fazemos, toda nossa escolha tem uma consequência. Olha aqui: visto que fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias. Essa foi a sentença para a serpente. A maldição. Agora rastejarás. Será que a serpente rastejava? Provavelmente não, porque Deus fala que agora ela vai rastejar sobre o teu ventre, e sobre o teu ventre comerás pó todos os dias. Quando diz aqui comer pó, não é que essa serpente vai comer terra, mas que essa serpente, ela rastejando, né, ela está rastejando, e ela vai inalando o pó. Então, comendo o pó que Deus está falando aqui, a inalação do pó, tá? Vamos lá. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e os seus descendentes. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, o primeiro a ser punido é a serpente. Vamos lá. Quando o Senhor fala, porém, inimizade entre ti, quem é esse ti? A serpente. Então, o Senhor está falando ali naquele ambiente onde tinha a serpente, e Deus, ele fala também com a mulher. Ele fala entre ti, inimizade entre ti, serpente, e a mulher. Quem é a mulher? Os seres humanos. Os seres humanos ali, a descendência daquela mulher, que também seria o Cristo, falando do Cristo. Aí fala entre a tua descendência, tua serpente, e a descendência, que é a serpente e o diabo, que é a descendência, os descendentes do filho da mulher. Este, está falando, este é filho da mulher, lhe ferirá a cabeça. Este lhe ferirá a cabeça. Então, quando está falando que este lhe ferirá a cabeça, provavelmente Jesus estava ali, porque é Jesus que fere a cabeça da serpente ali na cruz do Calvário. Então, naquele ambiente também, Jesus estava ali no Éden, porque o Senhor falando com a serpente, mostrando a mulher e mostrando também o filho, porque ele diz, este lhe ferirá a cabeça, e tu, serpente, lhe ferirá o calcanhar. Voltou para a serpente e falou, e tu, serpente, lhe ferirá o calcanhar. Quando nós observamos que ferir o calcanhar e ferir aqui a cabeça, quando a serpente é ferida, a serpente,
O local de mais ferimento, de mais perigo para a serpente, mais sensível, é a cabeça. Quando você quer matar uma serpente, você começa pela cabeça, você não vai fazer no corpo, no rabo. Você quer matar a serpente, você vai ferir a cabeça da serpente. É uma chaga mortal da serpente. E quando fala de ferir o calcanhar do homem é o mínimo. É muito insignificante comparando com esmagar a cabeça da serpente. É isso que Deus estava passando aqui para essa serpente. O máximo que você pode fazer é ferir o calcanhar, que não é nada, comparando ao que este lhe ferirá e fará com a sua cabeça. Essa foto aqui retrata muito bem a situação de Jesus ferindo a cabeça de Satanás. Aí ele volta para a mulher. O Senhor volta para a mulher. Está falando aqui com a serpente. Agora ele volta para a mulher naquele cenário e a mulher diz: multiplicarei sobremodo o sofrimento da sua gravidez. Em meio de dores dará à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Então a punição, a sentença é multiplicar a dor. Aí eu faço uma pergunta para você: a mulher sentia dor? Se aqui a mulher não tinha filhos ainda, tem alguns que acham que Eva já tinha filhos antes do pecado. Mas se Eva tivesse filhos antes do pecado, eles teriam que estar vivos até hoje. Por quê? Porque só poderia o pecado atingir depois do ato cometido. Se Adão ele peca e contamina, se Adão, para se contaminar, teve que comer do fruto. Então ele se contaminou porque ele comeu. Se ele não tivesse comido, ele não contaminaria. Se os filhos também não comessem, então não se contaminaria. E se tivesse filhos que comeram, a Bíblia relataria. Então eu não creio que Adão e Eva tinham filhos antes. Eu não creio. Mas Deus já tinha um projeto para que a mulher tivesse filho. E agora o projeto era que ela teria dor, mas não tão intensa como a dor que ela vai sentir agora. Então está falando de intensidade, tá? Quando a Bíblia está falando aqui que vai sofrer, o sofrimento será sobremodo na tua gravidez, está falando de intensidade. Agora vai ser mais intensa. Não é que não vai ter dor, mas vai ter mais intensidade na dor. Em meio de dores darás à luz, que não era o propósito de Deus. O teu desejo será para o teu marido. Então o sexo não era para desejo, mas era para desfrutar. Não era para ter o desejo igual temos hoje no mundo, o desejo carnal. Faz sexo agora por necessidade, porque muita gente se torna até escravo do sexo. Então quando faz relação sexual, faz por necessidade. Mas Deus não criou o homem para isso. Deus criou o homem para desfrutar do sexo, né? Então aqui fala: o teu desejo será para o teu marido e para também procriação, e ele te governará. Deus não tinha feito ninguém para governar ninguém. Deus fez todos livres, mas aqui Deus fala do governo do homem. A Bíblia diz que aquilo que nos domina, nós somos escravos daquilo que nos domina. Então as pessoas podem dizer que é livres, mas estando presa pelo cigarro, pela bebida, por tantas coisas, pelo homossexualismo, por tantas coisas que estão presas. Então aquilo que governa, nós somos escravos daquilo que nos governamos. E aqui Deus, o Senhor, está falando acerca desse governo do homem sobre a mulher, que é um princípio de Deus, por causa da punição que Deus dá para esta mulher e por causa do pecado que a mulher cometeu e teria que ser punida. Agora vamos lá. Agora ele vem, o terceiro aqui, ele vem para o homem. Então, primeiro ele fala com a serpente, ele fala com a mulher,
agora ele se volta para o homem. Tudo ali no Éden, e onde Jesus estava também, estavam todo presente, e o Senhor aqui dando a sentença. E Adão disse: porquanto deste ouvido a voz de tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Ora, para você ver que agora a terra vem com esta maldição por causa do pecado de Adão. Então tudo que nós fazemos, tudo que nós escolhemos, sempre vai ter uma consequência. Quando eu falei para você acerca de Lúcifer, o antigo Lúcifer, o Satanás, que o Senhor precipitou ele na terra, que a terra ficou em caos, em escuridão, então a terra padeceu, sofreu, e não só a terra e os céus, todos sofreram por causa da desobediência de Satanás. Então aqui também a terra está sofrendo por causa da desobediência do homem. Em Romanos 8 a Bíblia diz que a terra geme, a natureza geme, até que venha o dia da redenção, o dia da expectação, que a natureza também vai ser liberta de todas essas coisas. Então nós observamos aqui que tudo tem sua consequência, e a consequência é catastrófica, porque nós observamos aqui que vem uma catástrofe em todo o território, em todo lado. Então quando nós pecamos, não é só nós que sofremos, os nossos filhos sofrem, nossa mãe sofre, os avós, tudo aquilo que está nas proximidades também sofre. Então é complicado o pecado. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Então o Senhor está falando de espinho. A terra não era para ter espinhos, a terra não era para ter cardo, a terra não era para ser dessa maneira que germes, esse tipo de coisa. Mas por causa do pecado do homem, agora, interessante que Deus ele vem falar com o homem. Deus ele vem falar com o homem. Deus ele procura o homem quando o homem peca. Ao invés do homem procurar Deus para pedir perdão, Deus ainda vem procurar o homem. E ainda diz: e comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão. Então a partir de agora vai comer o pão no suor do teu rosto, porque Deus fez ali o jardim no Éden, e o trabalho que eles tinham era para colher. Agora eles vão ter que trabalhar, plantar, colher, regar, vai ter que trabalhar com a terra, e todo o trabalho que nós fazemos hoje, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó tornarás. Então o Senhor deu essa sentença desde o nascimento até a morte. Agora o negócio vai ficar difícil, né? Como está difícil até hoje, por causa do quê? A partir do momento que o homem escolheu. Então Deus nos dá liberdade de escolha. A partir daqui começou a comer por necessidade, não por prazer. Então você observa que antes daqui Adão comia por prazer, não era necessidade. Ele não tinha necessidade, porque se ele não comesse, ele não morreria, a mesma coisa. Então ele comeria por prazer, como nós vamos comer também nos céus. A Bíblia diz que vamos sentar à mesa e nós vamos comer, mas não vamos comer por necessidade. Nós vamos comer igual Adão aqui, ó, neste fato, antes do pecado, porque ele comia, mas se ele não comesse também, ele não ia ficar fraco. Se ele não comesse, ele não ia se debilitar, mas ele comia porque tinha prazer na comida. Então isso é uma grande coisa, é um mistério tremendo nos céus para nós. Nós vamos comer nos céus, e nós vamos comer não por necessidade, não porque nós temos que ter aquela hora para comer, a hora para beber, a hora para dormir, para descansar. Não, Adão não precisava nada disso. E nós vemos que nós estamos falando aqui, quando chegar em Apocalipse, nós vamos ver que Apocalipse vai voltar tudo de novo. Segundo a questão que Adão fez, aqueles que vencerem será também voltar aqui de novo. Então precisamos estar lutando, buscando a presença de Deus, porque sabemos que a recompensa é grande. Aquilo que Adão
perde aqui. O segundo Adão, que é Jesus, ele conquista para nós, mas nós só vamos conquistar plenamente lá em Apocalipse. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Precisa de fidelidade. As consequências do pecado de Adão. Continua. Trouxe interrupção da comunhão com Deus. Ele recebia visita do próprio Deus todos os dias. Mas eles ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Então, a primeira coisa que acontece aqui é interrupção da comunhão com Deus. Eles tinham comunhão que todos os dias recebia a visita de Deus. E eles não precisavam buscar Deus. Deus buscava eles. Que coisa tremenda. Hoje nós estamos buscando Deus, vamos buscar todos os dias, buscamos a Deus. E ali Deus buscaria o homem todos os dias. Mas interrompeu essa comunhão com Deus. Não só isso, mas também a consequência não só da comunhão, mas da psicológica. Trouxe interrupção da comunhão consigo próprio. Por quê? Ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Então veio a questão, o diabo trabalhar na mente. Por quê? Eles tiveram vergonha e fugiram, esconderam. Então, essa questão psicológica que nós vemos hoje, pessoas com problemas sérios para resolver, não sabem como resolver. Adão não soube como resolver, correr até a Deus, buscar a Deus. Ele prefere correr de Deus. Sabe aquela pessoa que ir até o remédio, ir até o médico, ele corre do remédio e corre do médico? É o que Adão fez. Ele fugiu. Ele fugiu do remédio. O remédio é Deus, só Deus tem esse remédio. Só Deus tem o remédio para os nossos pecados. Só Deus tem o remédio para isso que estamos sofrendo. Deus tem um remédio e Ele é o remédio. Não somente tem um remédio, Jesus, Ele é o remédio para os nossos problemas, para os teus problemas. Então teve essa grande consequência. Hoje nós vemos pessoas perturbadas psicologicamente, depressivas. Então pessoas problemáticas. Por quê? Por causa do pecado. E tem mais outra, a terceira consequência são a consequência social. A sociedade está a pé de guerra, a sociedade não tem comunhão uma com a outra. E Jesus falou assim: por aumentar a iniquidade, o pecado, o amor de muitos esfriará. Começou o conflito com um com o outro, transferindo responsabilidade. Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Interessante que ele chega aqui e culpa ainda Deus. Ele não falou a minha esposa, a minha mulher, mas a mulher que me deste por companheira. Mas o Senhor viu, Deus viu que ele estava triste. Ele estava ali, muito triste ali no Éden. E a Bíblia diz: não é bom que o homem esteja só. Aí ele foi e fez a mulher para ser sua companheira. Se Deus, tudo que Deus fez é bom, mas na hora que ele viu o homem solitário, ele falou: não é bom que o homem esteja desta maneira. E ele fez a mulher porque ele sabia que não é bom. E nós vemos hoje pessoas que querem ficar sozinhas, são pessoas solitárias. Não é bom que o homem nem a mulher esteja só, porque Deus já fez o homem e a mulher para ter comunhão, para andar juntos. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Já transferindo também a responsabilidade que Adão joga para ela. Adão está aqui, Eva está aqui. Adão joga para ela joga para a serpente. Então, esse grande problema de transferência de responsabilidade. Agora vem a quarta, a consequência ecológica. A terra foi amaldiçoada e produziu espinhos. Então você observa que tem
várias consequências. O pecado ele traz várias consequências para o ser humano. Adão disse: porquanto deste ouvido à voz de tua mulher, Deus disse a Adão: e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Vamos lá. O trabalho foi uma maldição dada ao homem por causa do pecado. Porque a gente vê pessoas dizendo: se não fosse Adão, eu não precisava estar trabalhando. Então, será que foi o trabalho que foi uma maldição para Adão? Vamos ver em Gênesis 2,15, que diz assim: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então, quando Deus, antes do homem pecar, Deus já pôs o homem no jardim ali do Éden para trabalhar. Só que não é com essa intensidade depois do pecado. Como eu disse alguns slides atrás. Então o homem estava ali para lavrar e para guardar, para colher, para tomar de conta do condomínio que Deus preparou, um condomínio muito bonito para eles ali. Depois que, então, o trabalho não foi uma maldição. Não foi. Só que a intensidade do trabalho agora, que é o grande problema, é a intensidade do trabalho. Porque tu és pó e ao pó tornará. Aí o que acontece? O homem e mulher expulsos do jardim do Éden. Deus fez, Deus preparou, Deus cuidou do homem, Deus ali, ele criou o homem e a mulher, ele cria um ambiente muito propício, muito bom, mas agora o homem perde, o homem é expulso daquele local. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Então, aqui, essa expulsão também não era uma coisa ruim. Deus estava expulsando para que ele não estenda a sua mão e tome da árvore da vida. Porque se ele estenda a mão e coma do fruto ali da árvore da vida, ele viveria eternamente no pecado. E Deus tinha um projeto para que ele fosse eliminado do pecado, que era Jesus Cristo. Mas aqui era também, antes de Jesus, era o sangue dos animais. Então Deus, ele tinha uma propiciação para o homem. Então não poderia. Então, quando Deus estava expulsando o homem do jardim, Deus estava dando livramento para o homem. Tem coisas que acontecem na nossa vida que é coisa ruim, que nós achamos que é ruim, e na realidade é um livramento que Deus está nos dando. Aqui também é um livramento que Deus está dando para Adão, e a gente olhando assim, sem estar um detalhamento, parece que Deus é um Deus carrasco. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Amém? Então, é assim mesmo, é desta mesma maneira. Deus lançou, Deus de misericórdia, Deus de graça, porque Deus tinha um projeto. Muitas vezes tem acontecido tantas coisas em nossas vidas que parece que é coisas difíceis de ver, mas Deus sempre está com um grande projeto para realizar em cima dos grandes problemas que nós causamos. Amém? Que Deus abençoe, né? Terminamos aqui a segunda aula. Espero você lá na terceira aula, em nome de Jesus. Fica com Deus.